Ô, Vinícius, agora somos nós, então. Vamos lá, ó. Comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí, a minha bela e querida Patos de Minas, céu claríssimo, céu de inverno brasileiro, 27 graus agora, tempo seco, hein? A máxima pode chegar a 29, a umidade relativa do ar registrada nesse momento é de 33%, o viés é de baixa. Aqui na nossa região, gira em torno dos 20%, viu? Vai ficar em torno dos 20% no meio da tarde de hoje, do meio para o final da tarde, chega na casa de 20%, pode até em alguns locais baixar um pouco mais ainda essa umidade relativa do ar. No centro-oeste do Brasil, na região, principalmente na região média do estado do Mato Grosso, a umidade relativa do ar vai ficar em torno dos 12%, hein? 12%. É muito seco, né? E a gente tem que ter cuidado disso. Com isso, tomar muita água, ingerir muito líquido para não ter nenhum problema, tá? Lagoa Formosa e João Pinheiro com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aqui na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. E para quem participa durante toda a semana, concorre na sexta-feira a uma cesta recheada com produtos Copatos, um café Semil. E para quem quiser concorrer a uma hidratação facial, é só nos enviar a palavra magras. Então participe através deste WhatsApp que está aqui na tela, 999474515. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra na tela. Polícia Civil deflagra Operação Choque de Ordem em Lagoa Formosa. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa que seria responsável pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade. Homem é preso por furto de chocolates. Esgoto vaza no bairro Chácaras Caiçaras. Sinditanque convoca manifestação, mas caminhoneiros de Patos de Minas não aderem a movimento de greve. Incêndio provavelmente criminoso é registrado em Patos de Minas. Muito bem, começando então o programa nesta terça-feira, hoje ao vivo aqui vamos falar com o coordenador do grupo de trabalho sobre a reforma tributária, ele que falou conosco, e essa semana a gente vai falar com mais participantes, inclusive, dessa reforma tributária, gente que fez a promoção política dessa reforma tributária. Hoje o deputado federal Reginaldo Lopes nos faz uma avaliação aqui no nosso programa e depois a gente vai ouvir gente daqui também, né? O que é que o pessoal daqui está entendendo, o pessoal do comércio daqui de Patos de Minas está entendendo a respeito dessa reforma tributária. Vai ser bom, não vai ser bom? Vai atingir você, não vai atingir você? Chega até lá na ponta do consumidor? Vamos ver o que eles vão falar. Também vamos tentar falar com o deputado Newton Cardoso, que também foi parte importante na discussão política dessa reforma tributária, né? E a gente vai tentar esclarecer, colocar pontos aqui para esclarecer você a respeito dessa reforma tributária, colocar você, que é o nosso telespectador, mais perto dessa informação possível, tá? E a doutora Kênia Araújo vem falar sobre benefícios rurais. Se você tem alguma dúvida, é só mandar a sua pergunta e ela vai responder para você aqui, tá? Benefícios rurais do INSS, aposentadoria rural, tá? A doutora Kênia Araújo vem falar sobre isso aqui no nosso programa. Ô, dona Yandra, vamos começar então? Boa tarde para você.
Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Vamos começar assim. Nós temos muitas informações hoje no programa. E a gente começa falando aí de um acidente que foi registrado na noite de ontem, na MGC 354, em Presidente Otário. A informação é de que esse acidente envolveu uma carreta e um veículo de passeio. Foi registrado, então, lá na rodovia MGC 354, em Presidente Olegário, como eu disse. A informação é que a queda de um eucalipto teria sido provocada por um incêndio às margens da rodovia, além da fumaça, né, provocada aí por esse incêndio, esses fatores teriam causado o acidente. De acordo com o motorista da carreta, um homem de 36 anos que se envolveu no fato, ele seguia pela rodovia sentido Presidente Olegário para Patos de Minas, quando viu um veículo fazendo retorno na pista com a visão ofuscada pela fumaça, tentou frear e desviar do veículo, mas não foi suficiente para evitar o acidente. O motorista disse ainda que arrastou o veículo de passeio e o tronco de eucalipto até conseguir parar a carreta, que ficou atravessada, e a pista ficou ali naquele momento totalmente interditada. A viatura da Polícia Militar de Presidente Olegário sinalizou o local, o eucalipto foi retirado por uma máquina particular e o trânsito voltou a fluir normalmente depois disso. O motorista da carreta e os 2 ocupantes do carro, felizmente, não se feriram. Mas isso aí, Gui, vem de encontro àqueles riscos que a gente tem falado aqui sempre, né? Da falta de limpeza e manutenção aí em torno das rodovias, que podem ocasionar quedas de árvores, nesse caso aí a gente acompanhou, além da falta de visibilidade, né, devido à fumaça. Esse negócio de incêndio na beira da rodovia, sabe? Isso, alguém precisava tomar alguma providência, sei lá o quê, né? Não sei se é mais fiscalização, para mais fiscalização tem que ter mais gente, e não temos isso no Brasil, e estou falando a nível Brasil, não é só aqui na nossa região, não. E conscientizar as pessoas, sabe? Para não evitar o incêndio, evitar que isso aconteça na beira da rodovia. Porque se pega fogo, alguém colocou fogo lá, voluntariamente ou involuntariamente, né? E isso pode provocar isso aí, pode provocar acidente, mata pessoas. Eu fico lembrando de um acidente que aconteceu... e você se lembra disso, 6 pessoas morreram ali perto de Patrocínio, né? Com o envolvimento de uns 4 ou 5 carros, né? Por causa de uma fumaça que estava invadindo a pista. Um teve o acidente, os outros vieram atrás e aí acidente também. Então é muito complicado isso aí, é muito delicado, mas tem que ter uma solução, porque essa época do ano é propícia para isso. Tanto incêndio dentro da cidade, como na beira da rodovia. Hoje você sai daqui para ali, você anda 10 quilômetros aqui, você vê, ou você vê um incêndio, ou você vê 3, 4, 5 lugares onde foi queimado, onde já teve o incêndio. O tempo está muito seco, qualquer coisa pega fogo, sabe? O capim está muito seco. Então é muito, muito complicado isso aí. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência, porque senão a gente não sabe onde isso vai parar, né? Todo ano aumenta esse tipo de coisa, viu, Ayandra? É verdade, Gui. E ainda falando sobre acidente, a gente tem registro, então, de um acidente fatal registrado na tarde de domingo, Gui. A informação é de que a Polícia Militar foi acionada para comparecer em uma fazenda na comunidade de Bravinhos, na zona rural de Carmo do Paraná, onde um fazendeiro encontrou um homem caído sem sinais vitais na estrada vicinal daquela localidade. O corpo é dessa pessoa que a gente está acompanhando, Antônio Eurípides da Silva Martins, de 32 anos, e de acordo com a ocorrência, os militares já haviam sido acionados há um tempo a respeito de um veículo abandonado em um barranco próximo à fazenda. E aí, quando chegou lá, né, tinha informação também de que o corpo tinha sido encontrado. Após chegar ao local e confirmar o fato, os militares acionaram a perícia, né? Familiares também foram informados e foram lá para o local. A princípio, não tem informação de sinal de violência ali no local de onde o carro foi encontrado. E aí, a informação que a gente tem, inclusive, já é uma perícia inicial aí do IML, é de que a causa da morte realmente foi TCE por acidente de trânsito. Então, a princípio, descartada aí a possibilidade de algum crime, né? E sim, se tratava aí de um acidente. O que chamou a atenção também, Gui, além do fato aí, infelizmente, da
a informação de um acidente fatal, é que com a vítima desse acidente foram encontrados aí cheques totalizando mais de R$7.600 e dinheiro também. E aí a gente acompanha esse fato. Depois do recado, Gui, eu tenho mais informações aí sobre o que tem acontecido na região. Dona Eda, muito bem, você volta já já. Deixa eu falar para você da Cenil. O leite condensado Cenil é a opção perfeita para suas receitas e também é delicioso sendo consumido puro. Sua fórmula traz mais consistência e sabor, além de possuir apenas 8% de gordura. Isso tudo é resultado da qualidade que a Cenil sempre preza em seus produtos. Corra lá no supermercado mais próximo e compre o seu. Beba saúde, beba Cenil. Então vamos lá, dona Endra, fala desse foragido aí por falta do pagamento de pensão. Pois é, Gui, ontem eu trouxe Eles falam aqui que a única coisa que prende gente no Brasil é isso aí. E o juiz prende sumariamente. Não pagou, tem a prova, cana. Pois é, ontem eu noticiei aqui, Gui, que 2 pessoas tinham sido presas no fim de semana por falta de pagamento de pensão alimentícia e que devido a isso eram consideradas foragidas da justiça, e a Polícia Militar Rodoviária prendeu mais uma pessoa pelo mesmo fato. Um homem de 43 anos foi preso ontem à tarde na MG 230 em Patrocínio. Contra ele, então, tinha um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Infância e da Juventude de Coromandel, em virtude aí da falta de pagamento de pensão alimentícia. E esse aí, como diz você, Gui, foi pro pote. E aí, Gui, para finalizar minha participação por enquanto, a gente está acompanhando aí desde semana passada, entrevista inclusive aí de servidores do Centro de Internação de Menores, o CEIP, questionando que receberam um comunicado falando que o local seria fechado, que já eram inclusive para eles pensarem para quais unidades eles queriam ir em relação ao Estado, né? E aí a Sejusp disse que não, que o local ainda não estava definido se seria fechado. Segundo os servidores, Gui, a capacidade inicial lá, quando o centro começou a funcionar, era de 16, internação 16 adolescentes, só estava atendendo 4 por falta de reforma. Os próprios servidores tinham conseguido uma verba para que essa reforma fosse realizada, inclusive com ampliação, o que não foi feito pelo Estado. Então o local já estava, entre aspas, aí, abandonado há algum tempo. E aí, embora a Secretaria de Segurança Pública afirme que não está definido se o local realmente vai ser fechado, a gente tem informação de que todos os adolescentes que estavam internados nesse centro, que é o CEIP, foram transferidos. Hoje não tem nenhum adolescente menor infrator internado naquele local. E aí isso tem gerado aí uma grande indignação por parte dos servidores que pedem providências. Eles alegam em várias situações, né, Gui? Desde terem que deixar aí as suas famílias, o local onde estão habituados a viver, se quiserem continuar no cargo, para mudarem para outras cidades, como também por questão de segurança, né? Eles alegam que muitas vezes alguns adolescentes que teriam que ser encaminhados para o CEIP eram liberados aqui na delegacia de plantão porque não tinha local para que eles fossem enviados. Essa dificuldade de os agentes da Polícia Civil perdão, Gui, os agentes da Polícia Civil encaminharem esses adolescentes apreendidos para outras cidades aqui na nossa região. Então é uma situação muito complicada que merece um destaque aí por parte das autoridades da nossa região, para que realmente possam entrar aí nessa conversa e não deixarem o CEIP realmente fechar aqui em Patos de Minas. Essa é uma unidade de segurança, por consequência do Estado, extremamente importante para Patos de Minas. E eu espero que as pessoas me entendam quando eu falo que isso não pode fechar. Ela não pode fechar. Essa unidade não pode fechar. Não pode fechar por essa condição. Como é que um adolescente daqui vai se recuperar em outra cidade, em outro estado, sem o apoio da família, sem a família acompanhar? Não é uma reeducação? Um centro de reeducar? Como é que fecha numa cidade como Patos de Minas, que caminha para os 200 mil habitantes? Como é que fecha e simplesmente passa a chave e vamos embora? O último apaga a luz.
E eu quero acreditar que com a proximidade política que Patos tem hoje com o governador, isso não aconteça. Porque se o governador falar não vai, não vai, né? Então, aqui vai o nosso alerta. Aliás, nós estamos fazendo esse alerta já há algum tempo. E eu quero acreditar que não vai fechar. Eu quero acreditar que o CEIP em Patos de Minas não fecha. E eu conclamo aqui as forças políticas para interferir nessa situação e impedir o fechamento do CEIP em Patos de Minas. Para que as crianças daqui, para que os adolescentes daqui, não crianças, mas os adolescentes daqui, que tenham que passar por uma reeducação, seja lá por que for, passem aqui, próximo de casa, próximo do pai, da mãe, dos irmãos, com as pessoas indo lá, fiscalizando, sabendo o que está acontecendo, né, com a família prestando esse papel, é extremamente importante. Então é um apelo, Patos de Minas não pode perder mais isso. E o apelo é para que tenhamos condição, né, de discutir isso com o governador e não deixar isso acontecer. Porque se fechar, pode escrever aí, por qualquer justificativa que venha, vai ser ruim. Ruim para as famílias que, porventura, precisarem ter um filho internado num centro de reeducação desse aí. E essas famílias que, porventura, vão precisar isso aí, pertencem à nossa sociedade. São células dessa mesma sociedade que vivemos, né? Excelência em resultados, uma estrutura especializada com sua própria clínica de vacinas e também condições super especiais para melhor atender a todos. Eu estou falando, é claro, dos meus parceiros do Laboratório Unilab. Gripe? Ninguém quer, não é mesmo? Estou fora desse negócio de gripe. Vamos prevenir e vacinar. E olha só que o Unilab preparou. Condições especiais da vacina da gripe tetravalente. É o seguinte, ela está com um valor especial de apenas R$ 80 para o público geral e tem mais. Clientes Unimed que levarem uma pessoa para se vacinar junto, paga apenas R$ 65 por cada vacina. E você pode levar o número de pessoas que quiser, indo junto com você, cada um vai pagar R$ 65. Condições especiais válidas enquanto durar o estoque. A aplicação da vacina tetravalente está sendo realizada na unidade matriz do Unilab, aqui em Patos de Minas, na Avenida Padre Almir, número 309, no bairro Sobradinho. Não vai perder essa oportunidade, vai? Com o laboratório de maior excelência de Patos de Minas e região. E claro, quer tomar vacinas no conforto da sua casa? A equipe de profissionais lá do Unilab vai até você, basta você agendar. O telefone está aí na tela, o WhatsApp também está aí na tela. Agende que você vai receber a visita desses profissionais aí na sua casa. Unilab, o resultado é Unimed. A Polícia Civil deflagrou hoje em Lagoa Formosa a Operação Choque de Ordem. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Põe na tela. A operação foi conduzida pela Polícia Civil de Lagoa Formosa. Contou com o apoio de equipes de outras 6 cidades, incluindo policiais do CORE, a aeronave Carcará e Canil. Ao todo foram 73 policiais civis. 7 pessoas foram presas durante a operação. Em decorrência dessa traficância, o aumento dos crimes patrimoniais e até mesmo de homicídio. Um grupo organizado onde é suspeito até mesmo de planejamento e ordenar alguns homicídios ocorridos na cidade foi combatido a partir dessa operação. Essa operação foi desenvolvida pela Delegacia de Lagoa Formosa e foram acionados o Canil de Belo Horizonte, a coordenação aerotática também de Belo Horizonte, contou com a presença da aeronave Carcará da Polícia Civil e policiais destacados da regional de Uberaba e Araxá. Foi uma operação extremamente positiva, onde resultou em 7 prisões e um desses presos já havia mandado de prisão expedido pela Justiça.
Nessa oportunidade, agradecemos ao Poder Judiciário da Comarca de Patos de Minas e o Ministério Público também da Comarca de Patos de Minas por essa parceria, somando esforços no combate à criminalidade em toda a nossa área de 23 municípios. O grupo criminoso alvo desta operação, de acordo com a Polícia Civil, estava praticando crimes voltados a tráficos de drogas e associação ao tráfico, como extorsão à família de usuários de drogas e ainda participação no tribunal do crime e homicídio contra grupos rivais. Um deles também por mandado de prisão, além de ser autuado por tráfico de drogas. Dessas prisões, além de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, também teve prisão por receptação. Nós tivemos 10 celulares apreendidos, um tablet, produto de furto. Drogas, nós tivemos porções de cocaína, de crack, de maconha, 5 balanças de precisão, munição de calibre 22 e quantia em espécie superior a R$ 12.500. Quero parabenizar o Dr. João Henrique, Dr. Érico, que toda a equipe de Patos de Minas e regionais que participaram nessa execução. Um brilhante trabalho para a cidade de Lagoa Formosa, a população de Lagoa Formosa que vai colher os frutos dessa operação e agradecer ao Poder Judiciário e o Ministério Público. O principal participante deste grupo criminoso e o seu filho foram presos durante essa primeira parte da operação. As investigações seguem para localizar mais participantes deste grupo. Então a investigação ela prossegue, ela caminha e ela ainda percebe que esse mesmo grupo criminoso teria ateado fogo em 2 veículos de pessoas de bem em Lagoa Formosa, também em retaliação a negociações envolvendo tráfico ou outras desavenças do grupo. Então nós estamos diante aí de um grupo criminoso que vem aterrorizando a sociedade de bem daquela cidade. Daí a Polícia Civil atua energicamente no combate a esses indivíduos. Então temos já a retirada da prisão do principal líder. Hoje o seu filho também ele é preso preventivamente, né? E os seus comparsas, alguns deles, né, tivemos também prisões em flagrantes e os outros, né, serão investigados aí para o final do processo ter a capitulação devida entre eles. Além disso, nesse último período aí de Lagoa Formosa, nós também tivemos um homicídio também ligado a esse grupo criminoso. Então temos que observar um grupo criminoso altamente violento que estava atuando em Lagoa Formosa, aterrorizando a sociedade de bem daquela cidade, em que com essa operação, choque de ordem, a Polícia Civil pretende restabelecer a paz social naquela cidade. Não pode parar, né? Não pode achar que... E a polícia não faz isso, ela não vai parar. Depois nós vamos conversar mais detalhadamente com o Dr. Érico Rodovalho, né, que é o comandante dessa operação, da execução dessa operação em si, né? É o que estava com a mão na massa lá nessa operação, o delegado que acompanhou mais de perto essa operação e deve ter acompanhado, porque feito a sua delegacia aqui, deve ter acompanhado isso, todas as investigações e todas as informações chegando. Agora, isso aí tem que continuar, porque Lagoa Formosa é desse tamaninho, gente. Sabe? Lá todo mundo sabe o que todo mundo faz. Então, a população, inclusive, ajudar a polícia, denunciar para a polícia, ligar no 181. Você não precisa de falar quem é você. Liga no 181 e faz a denúncia. Denuncia quem está vendendo droga, quem está cometendo crime. Passa essa informação para a polícia. E se não for? Não, se não for, a polícia vai investigar. A polícia pega uma informação dessa sobre determinado fato ou sobre determinada pessoa, ela vai investigar primeiro. Vai formar prova, né? Não pode prender as pessoas. E a polícia não prende ninguém assim, dessa maneira. Sem prova, sem uma certeza do crime praticado. Então, a população tem que ajudar. Agora, essa operação tem que... É por isso que eu falo, quando fala de Cracolândia aqui em Patos, quando fala desse negócio lá em Lagoa Formosa, quando fala de Tribunal do Crime, tem que ir atrás, investigar e prender. Essas operações precisam de acontecer. Porque isso não pode acontecer aqui. Isso é o tipo de crime que não pode se criar aqui. Sabe, aqui ainda é tudo muito pequeno. E pode ser muito bem dominado pela sociedade. Pode ser muito bem dominado por essa força chamada Força de Segurança,
que nós temos aqui e que atua muito bem, né? Então, essas coisas deixam a gente preocupado, porque fala, mas tem isso em Lagoa Formosa, Tribunal do Crime, em Lagoa Formosa? Sabe, não dá para entender. Então, é preciso de a gente acompanhar de perto isso aí, e é preciso da participação da população, é preciso que isso continue para a gente acabar com esse tipo de coisa aqui, né? Já já eu vou falar com o deputado Reginaldo Lopes aqui, hein? Falar sobre reforma tributária. Lá no começo ele falou conosco aqui. E hoje, depois de aprovado aí na Câmara dos Deputados, vai agora para o Senado, a gente vai falar dessa expectativa e do andamento dessas reformas, o que afeta, o que não afeta você que está aí na ponta, você que vai lá no supermercado, por exemplo, fazer as suas compras. Está na hora de falar aqui para você, primeiro da Propé Calçados, aqui comigo o Edmundo. E aí, Edmundo, tudo bem? Tudo bem, Gui? Tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus. Vamos Boa lá. tarde, pessoal de casa, né? Coisa boa hoje aí. Coisa boa e coisa de promoção, né, Gui? Promoção, isso é importante. Opa, isso é importante, liquidação tá chegando Preço aí, baixo. né? Preço baixo, ó, Vamos só coisa aproveitar top. que a reforma tributária está incentivando. Bora, né? Vamos vender Bora. barato. Vamos com tudo, né? Então, gente, boa tarde, pessoal de casa. Começa nessa sexta-feira, dia 14, a grande liquidação de inverno das lojas Propé Calçados, com descontos imperdíveis de até 70%. E hoje eu trouxe algumas opções aqui para vocês dar uma conferida, viu, gente? Olha que bacana esse tênis ASICS Gel, né? Um tênis da marca ASICS, com sistema de amortecimento em gel, vai estar entrando em promoção. Um tênis muito bom para o dia a dia, para atividade física, bem bacana mesmo. Soladinho todo emborrachado e tá com a cor diferenciada, viu, gente? Olha que tênis lindo, viu, gente? Vai entrar também várias opções da marca Fila. Olha essa opção que eu trouxe hoje aqui, gente. Tênis super macio, com sistema de amortecimento em EVA, bem leve, muito prático pro dia a dia, com solado mais escuro também, fácil de estar cuidando. Então, opção bem bacana mesmo. E olha que bacana essa opção da Marina Melo, um tênis mais casual, né? Um pouquinho mais casual, porém com um sistema de conforto muito grande também, né? Super leve, bem prático também, só de colocar o pé, né? Tem um material Knit, então é super versátil também, uma opção bem bacana e vai estar com preço bem top também, gente. Precinho, ó, imbatível, viu, gente? Vamos estar mostrando também essa opção da Olímpicos, que tá, ó, um arraso também. Tem várias outras opções também da Olímpicos, né, gente? Esse é apenas um dos modelos que vai estar entrando em promoção. Também uma opção só de colocar o pé, tem o sistema de amortecimento, tem um soladinho também que não escorrega, muito confortável e super leve, viu, gente? Tênis bem bacana mesmo. E por último, né, vamos estar mostrando esse tênis da Veloci. Olha que bacana, que cor diferenciada que tem esse tênis também. Ótima opção aí para o dia a dia, né? Para estar usando aí também para atividade física, um tênisinho bem bacana, bem confortável e com preço, ó, gente, imbatível. Então, gente, ó, não esquece, dia 14 começa a grande liquidação de inverno das lojas Propé Calçados. Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329, Rua dos Caetés, do bairro Alvorada, 859 e no mais novo endereço, né, na Praça do Mercado, no centro. Lembrando também do crediário próprio e facilitado, dividimos em até 5 vezes e estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. E hoje vou mandar um abraço especial para o Irineu, lá da Rua São Geraldo, que fez aniversário ontem, grande cliente nosso lá também, assiste a gente. Um grande abraço para você, meu querido. Para você também, Edmundo. Um abraço para o Irineu. Parabéns, Irineu, pelo aniversário. Isso, até mais, meu querido. Um homem foi preso hoje após furtar chocolates em um supermercado de Patos de Minas, ali na Avenida Brasil. Ele furtou o chocolate, foi preso e confessou. Põe na tela. Este homem de 46 anos foi encaminhado para a delegacia de plantão com 7 barras de chocolate que teriam sido furtadas em um supermercado localizado na Avenida Brasil. A história é o seguinte: a polícia militar estava chegando aqui na delegacia de plantão com outro detido por uma outra ocorrência, quando eles visualizaram este homem. Nisso eles abordaram ele e ele confessou todo o crime, que eles tinham furtado 7 barras de chocolate e que estava com fome. O próprio supermercado ainda não havia percebido essa situação. Os policiais militares foram até o supermercado, conseguiram imagens da câmera de segurança que flagraram o momento que este homem, ele pega os chocolates, coloca dentro da roupa e sai
do supermercado. Ele confessou todo o crime aqui na delegacia de plantão. Este homem tem ainda outras 20 passagens diversas pela polícia, inclusive por furto, roubo, e agora, mais uma vez, está aqui na delegacia de plantão. Pois é, aí é o seguinte, você tem mais de 20 passagens, alega que roubou chocolate para comer, faça-me um favor, né? Eu estava com fome, fui lá roubar para comer. E também confessa pelo seguinte, porque não sabe que não vai acontecer nada. Furto não deixa ninguém preso. Infelizmente é assim. Deixa eu falar para você da Bom Pastor. Põe aí na tela, pode rodar. Se eu esperar um minuto aqui, vai ser tempo demais, né? Tem alguma outra coisa para eu falar aí, dona Ana? É. Ah, muito bem. Então vamos falar da Bom Pastor. O Grupo Bom Pastor é uma empresa com 30 anos de experiência no cuidado das pessoas e no honrar da vida daqueles que já partiram. O grupo reconhece a importância do tempo como um presente valioso e acredita em utilizá-lo de forma significativa. O grupo também se preocupa em dedicar o seu tempo às pessoas vivas, lembrando-nos da importância de valorizar os momentos preciosos e dedicá-los às pessoas que realmente importam. Seu lema é estar sempre presente quando faltam as palavras. Muito bem, vamos tocando em frente. A Câmara dos Deputados aprovou na última sexta-feira, em 2 turnos, o projeto de reforma tributária. Proposta de emenda constitucional agora seguirá para o Senado. Para conversar sobre isso, volta aqui conosco o deputado federal Reginaldo Lopes. Está aí comigo, coloca o deputado aí comigo, deixa eu cumprimentá-lo, dizer que nos honra muito a sua participação, deputado. Essa sua deferência com Patos de Minas, com o Alto Paranaíba, é extremamente importante. Nós sabemos hoje da sua importância política no governo, né? Sabemos hoje o seu trabalho que você faz, com toda essa importância, com todo esse peso, com todas essas obrigações, uma agenda lotada, o senhor acha um tempinho para falar conosco aqui. Muito obrigado, viu? Ô Gui, eu que agradeço essa oportunidade da gente conversar um pouco mais de um assunto que vai mexer na vida de todos os brasileiros e brasileiras, que é a reforma tributária, né? Eu que tive a oportunidade, quando eu assumi a coordenação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, poder dialogar com você e com a sua comunidade. Então, muito obrigado, um abraço ao povo de Patos de Minas e a nossa querida região do Alto Paranaíba e região noroeste. Muito bem, deputado, eu queria saber do senhor o seguinte, a sua avaliação a respeito da aprovação. Houve muita crítica, houve muito debate, teve deputado que falou que foi um negócio meio atropelada essa votação, outros dizendo o seguinte, olha, nós já esperamos tempo demais, não podemos protelar mais, é preciso existir a reforma tributária, precisamos fazer essa reforma tributária, e aí vem um punhado de penduricalhos cheio de opiniões. Mas eu queria a sua avaliação a respeito dessa reta final da aprovação na Câmara dos Deputados, onde o senhor coordenou essa reforma, deputado. Ô Gui, no passado a gente tinha hiperinflação antes do Plano Real. Então você tinha os caras que eram sócios da inflação, que não eram os pobres, que não eram os trabalhadores e nem os empresários da economia real, que produziam, né? Eram os especuladores. Agora, nós também temos os sócios da complexidade. Quanto mais complexo é o sistema, alguém está ganhando, porque judicializa, não leva para a justiça aqueles que têm grandes escritórios de planejamento tributário, e o Brasil tem um PIB na justiça, ou seja, 9 trilhões na justiça. Então, alguém está ganhando com esse sistema, né? E tem um modelo que não é transparente. E isso prejudicou muito a economia brasileira. A economia brasileira, das grandes economias, é a única que não tem
um imposto tributário, um sistema tributário que cobra só no valor adicionado. Porque o nosso modelo hoje, Gui, ele cobra imposto do imposto, imposto em efeito cascata. A cada euro de produção, o imposto ele é base de incidência tributária. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O imposto não pode incidir na base tributária. Ou seja, você tem que tributar apenas o valor agregado, o valor adicionado. É assim que fazem 95% dos países no planeta Terra. Então, a consequência disso é que o Brasil vai diminuir o custo de 8% a 20% dos seus produtos, dos seus serviços. Se a cadeia é curta, igual a Semil aí que produz um leite, né, longa-vida, ela tem aí um resíduo tributário de 8%, de administração tributária, de complexidade, de insegurança jurídica e de custo tributário embutido, escondido, recheado o produto. Quando um brasileiro compra um produto, ele está recheado de resíduos tributários. E se a cadeia for longa, um carro é 20% mais caro. Então o Brasil vai voltar a ser um país competitivo, o Brasil vai voltar a disputar o mercado interno contra os importados, vai voltar a disputar o mercado internacional para vender produtos com valor agregado. Então a economia vai crescer, o povo vai ter mais renda, nós vamos aumentar a renda per capita das pessoas, as pessoas terão mais oportunidades, as pessoas terão mais empregos. Então é uma revolução. O que nós fizemos depois de 40 anos, a primeira reforma do Estado democrático, depois da redemocratização do sistema tributário, é algo inédito, é algo histórico. Podemos todos comemorarmos. Agora, deputado, acompanhando ontem a grande mídia, e eu acompanho isso muito de perto, porque a gente tem que trazer as informações e quanto mais precisas, melhor. Acompanhando os analistas das grandes redes, acompanhando todo mundo, acompanhando a fala dos políticos. Ontem teve um negócio que me preocupou. O destaque na mídia em relação a uma declaração do ministro Haddad, dizendo a respeito do orçamento para o ano que vem. Nós temos que esperar, porque nós não sabemos como é que vai ser não sabíamos como ia ser a reforma e não sabíamos como ia ser a previsão para aumentar a arrecadação e para a gente formatar o orçamento do Brasil no ano que vem. E aí, muita gente entendeu nas entrelinhas aí que o ministro Haddad estava dizendo que vai aumentar a arrecadação, que vai aumentar a carga de imposto. Como é que o senhor explica isso, deputado? A reforma tributária ela é neutra, ela vai harmonizar, ela vai distribuir, ela vai combater a judicialização, aquilo que eu te falei. Quando você tem um sistema simplificado, não há judicialização. Hoje você, Gui, paga um imposto escondido, que o imposto não é por fora, o imposto é por dentro. A partir da reforma, o imposto vai ser por fora, o cidadão vai saber quanto que ele está pagando. Ele vai saber quanto que é o preço do celular e quanto que é o custo do imposto, separado. Ou seja, não tem rolo, não tem enganação. E agora, pela primeira vez, o brasileiro vai comer a comida, a cesta básica, vai chegar na sua mesa sem imposto. Ele não vai ser recheado de imposto. A alíquota da cesta básica, nós vamos criar uma cesta básica nacional, ela será 0 no município, 0 no estado e 0 na União. Então, vou repetir. O povo brasileiro não vai ter na sua mesa, no dia a dia, os seus alimentos com produtos e com tributos embutidos, produtos que são tributados de maneira escondida, embutido. Ou seja, nós vamos zerar, de fato, a alíquota na cesta básica, na ponta. Não teremos nada de tributação do imposto de valor agregado, nem no município, nem no estado, nem no União. E também os resíduos tributários que estavam ali, que ele estava embutido, escondido, também não existirão, porque o nosso modelo é de crédito e débito. Tudo aquilo que foi utilizado para produzir um produto para a cesta básica, seja do insumo agrícola, seja dos maquinários, o produtor vai creditar esses impostos. Então vai chegar limpo na mesa do povo brasileiro o produto sem imposto. Então não teremos aumento da carga tributária. O que eu acho que o ministro falou é o CARF, por exemplo, que está para avaliar se a União tem o voto de qualidade, o voto profícuo, o voto de desempate.
E aí você tem 1,2 trilhões na justiça. Isso vai impactar, sim, né, na arrecadação. Outra coisa que vai acontecer, Gui, é que hoje você não tem uma incidência que a gente chama de base ampla, né? O governo aí não consegue tributar o mercado eletrônico, as compras do e-commerce, do comércio digital, e também não consegue separar mais serviços de mercadorias. Então, o nosso sistema agora é de base ampla. Então, quando todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária, mas isso não quer dizer que o governo vai arrecadar menos. Agora, o deputado, o senhor falou aí a respeito da cesta básica. Essa é uma grande preocupação, principalmente nossa aqui, e para o nosso telespectador, quem está nos acompanhando. Quem vai lá nos supermercados BH, que é o meu parceiro aqui no programa, para comprar produtos da cesta básica, ele vai ter o desconto do imposto, ele vai pagar lá no caixa descontado ou ele vai receber algum tipo de crédito? Porque aí as pessoas não estão entendendo. De vez em quando as pessoas me questionam a respeito disso, deputado. Como é que vai ser essa situação? Então, Gui, quando você vai comprar um pacote de arroz de 5 quilos, você não sabe o que é o arroz, o que é o produto, o que é o lucro do supermercado e o que de fato tem ali de imposto, porque o imposto é por dentro, é escondido, não é isso? Só Sim. tem o preço do 5 quilos de arroz. Na nossa reforma, quando você vai comprar o arroz, vai estar lá, o preço do arroz mais o lucro do supermercado é X. O imposto é por fora, mas no caso do arroz vai estar zero. Mas se você for comprar outro produto, vamos supor que você vai comprar esse celular, que não é zero, aí você vai chegar lá, o celular é 1.000, mais 25%, 1.250. Então o cidadão vai saber o que custou para fabricar esse celular, 1.000, e o que ele está pagando de imposto, 1.250. E o mais interessante é que a gente fala imposto por fora, ele não é por dentro, entendeu? E o mais interessante é que ele vai saber, o cidadão aí de Pato de Minas, para onde está indo esse dinheiro. Quantos por cento foi para o presidente da República, quantos por cento foi para o governador e quantos por cento foi para o prefeito da cidade. Então, são mudanças estruturantes. Outra coisa também, Gui, quando você comprava um celular pela internet, você comprava um celular da loja, aí em Pato de Minas, sabe para onde ia o imposto? Lá para a fábrica, onde fabricou o celular. O imposto ia lá para a origem. Agora imagina, você, Gui, que é um contribuinte de Patos de Minas. Tem lógica, vive aí com a saúde pública, com a segurança pública da cidade, com os programas sociais da cidade, com a educação, com a saúde, e a hora de pagar o imposto, você paga lá para a origem da fabricação do produto. Era outro absurdo. Isso aí foi uma vitória, no Brasil, é um absurdo. Isso foi uma grande vitória, esse detalhe aí de pagar no local de consumo, porque isso vai distribuir os impostos com mais igualdade, ou pelo menos com mais justiça pelo Brasil afora. Mas ainda não entendi, deputado, se eu vou lá no supermercado BH, faço a minha compra lá e eu compro produtos da cesta básica. O imposto eu não pago ou eu pago e volta em crédito para mim? Como é que ficou essa situação? Porque isso ninguém conseguiu explicar direito, deputado. Vai pagar zero. Não vai pagar o imposto, é isso? Nada, acabou. Agora você não vai pagar mesmo, porque vai estar lá. Você comprou R$1.000 de cesta básica. Dos produtos que pertencem, que nós vamos criar uma cesta básica nacional. Sim. Se eles estiverem na cesta básica nacional, você vai pagar zero. R$1.000. Imposto no estado, zero. No município, zero. Na União, zero. Agora, se você comprar outros produtos que não estão na cesta básica, e se você for, por exemplo, do Bolsa Família, eu defendo devolver para você. Porque tem alguns produtos que nós colocamos uma alíquota reduzida, de limpeza, higiene pessoal, de 40%. Então, se você for do Cade Único e comprar alguns produtos, vamos lá, um queijo nobre, um produto que pertence lá à antiga cesta básica, que tem 1.380 produtos, né? Esses 1.380 produtos da antiga cesta básica, então vai ser uma alíquota de 40%. Aí, se você for uma mãe solo, negra, pobre, renda pequena, até 2 salários mínimos, aí a ideia é devolver 40%. O que significa isso? Se você comprar R$1.000, a gente pode te devolver R$100 no seu cartão do Bolsa Família ou no Pix,
ou na conta bancária, ou em cash, ou em dinheiro. Mas Muito aí bem. é outra coisa, aí é o cashback, que nós vamos Aí usar é uma para ação alguns social dentro da reforma tributária, né, o deputado? É mais ou menos isso, né? Oi? É uma ação social dentro da reforma tributária. É mais ou menos Sim. isso. É porque é o seguinte, é a lógica de dar uma progressividade na reforma tributária, mas ainda vai ser discutido e nem complementar. O povo brasileiro não precisa ficar preocupado, porque os produtos da cesta básica mesmo, vai ser uns 150, sei lá, os 100 produtos, esses serão agora literalmente não tributados. Porque se você falar assim, não, Reginaldo, mas tem produto da cesta básica que já é isento de imposto. Não é verdade, porque o Brasil tem 5 impostos. Tem PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Alguns produtos têm alíquota zero nos 5, outros produtos não têm alíquota zero nos 5 tributos. Eles pagam ICMS 18, 12, 15, 10, 6, e sem falar que o sistema de produção de alguns produtos não recebeu aqueles créditos que foram tributados lá na compra da semente, lá no plantio, lá na colheita, lá na industrialização. Então, esse produto chega com resíduo tributário. É como se tivesse por dentro ali, escondido alguns tributos. Isso, no final, encarece o preço, porque o imposto é sobre consumo. Quem paga é o consumidor. Mas por que a gente não percebia isso? Porque ele é escondido. O método de tributação no Brasil não é débito e crédito. E por que agora nós vamos saber disso? Porque quem comprou o milho para fazer um angu, para moer o milho, ele vai acreditar aquele imposto. Então, ele vai receber aquele imposto. Então, é muito transparente. Isso vai também, Gui, obrigar a formalização. As pessoas vão querer comprar sempre com nota fiscal. Por quê? Ninguém vai querer perder o crédito. Se você é uma cadeia produtiva do meio, você comprou lá o cerealista, da cooperativa, o leite. Você está aqui industrializando o leite. Depois você vai vender para uma fábrica de doce. Então é evidente que o leite, aí a CEMIL, vai querer receber esse crédito lá do produtor. Quando chegar a CEMIL, que ela vai pagar o imposto, ela vai jogar o cara que vai fazer o doce. O cara do doce vai querer a nota para trás do leite, porque tem que acreditar aquele imposto que foi pago ali naquela cadeia de produção anterior. Muito bem, deputado. Eu sei que qualquer dúvida que nós tivermos, nós podemos recorrer lá ao seu gabinete, recorrer à sua pessoa, que o senhor nos ajuda, vai nos ajudar sempre. Agora, eu queria saber do senhor, deputado, para a gente encerrar, queria saber do senhor a respeito da sua expectativa para a passagem dessa PEC pelo Senado. Como é que o senhor está vendo isso? Qual que é a expectativa sua e a expectativa do governo em si, né, para essa PEC no Senado? Mas de verdade mesmo, pode ter problema, não? Não, acho que não. Hoje foi anunciado o relator, vai ser o senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas. Nós lá já tratamos a Zona Franca de Manaus como um sistema especial de tributação para preservar a floresta, a sustentabilidade. Então, eu acredito que o Senado, como representante dos entes federados, dos governos dos estados, eles vão ali melhorar o texto. Por quê? De fato, essa reforma teve apoio dos 27 governadores. Mesmo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a gente conversou muito, ele compreendeu que era melhor pensar no Brasil, pensar no país como um todo. Houve uma grande convergência, porque nós atendemos, nós dialogamos com todos os governadores, nós mostramos que é muito melhor uma economia que volta a crescer, que todo mundo vai ganhar. Toda a expectativa que só com a simplificação, a segurança jurídica, vai criar um ambiente de investimentos no Brasil, atração de novos negócios externo e interno, vai diminuir custo de produção, custo de administração tributária, tudo isso vai fazer o Brasil ser competitivo. Então, todos os governadores olharam para um projeto de nação, começando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador do Rio, o Cláudio Castro, o governador de Minas, Romeu Zema, que me apoiou, acolheu, gravou vídeo declarando apoio, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, de Santa Catarina, Jorge Melo, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, os governadores do Nordeste, no consórcio Nordeste, compreenderam que eles são Estado consumidores, têm pouca capacidade de investimento, que com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, eles passam a ter dinheiro para investimentos, para melhorar a infraestrutura de telecomunicação, a infraestrutura
de água tratada, de saneamento, de portos, de aeroportos, de ferrovias, de rodovias. Então, também compreenderam que é melhor do que dar incentivo fiscal para atrair empresa e poderão aplicar esse dinheiro para as vocações regionais, verdadeiramente as vocações regionais, os governadores do Norte, da Amazônia Legal, da região Centro-Oeste. Então, eu acredito muito. E nós alinhamos com o Senado sobre a liderança do Rodrigo Pacheco, nós conversamos com governadores, né? Aqui na Câmara, eu sempre falei, nós alinhamos com o Senado. É a primeira vez que o Senado não disputa com a Câmara e a Câmara não disputa com o Senado. Houve um alinhamento político a favor do Brasil. Então, o primeiro semestre ficou com a Câmara dos Deputados. Eu tive o orgulho de ser o coordenador desta reforma tributária. No Senado, agora, tem o segundo semestre. E no final desse segundo semestre, nós vamos promulgar a maior e mais histórica reforma do Estado Democrático Brasileiro. Houve alinhamento com governadores, houve alinhamento com o setor agro, né? O setor agro aprovou, serviços, setor da indústria, comércio. Houve alinhamento com o presidente Lula, que apoiou, né? Topou fazer as convergências. O ministro Fernando Haddad disponibilizou 40 bi para o Fundo de Desenvolvimento Regional anual, né? Corrigido pela inflação, porque os governadores não terão mais o instrumento da renúncia fiscal, porque o imposto sai da origem e vai para o destino. Então, o governador não pode dar incentivo fiscal mais para atrair investimento, mas ganhou um fundo de 40 bilhões ano para fazer políticas de infraestrutura e até para dar aporte às empresas do ponto de vista orçamentário, mas com transparência, não tem problema algum. Então, eu acho que há muito tempo a gente não via, Gui, uma convergência tão grande política a favor de um projeto de país, uma unidade, uma unificação do país, nesse momento tão da política brasileira. Foi uma grande demonstração de superação dessa radicalidade que não leva o país a lugar nenhum. Deputado, primeiro de tudo, muito orgulho do senhor ser mineiro, ser representante dessa terra aqui lá na Câmara dos Deputados, ter tido o procedimento que o senhor teve até agora, lutando para ser realmente uma reforma do Brasil, fazendo pontuações, coordenando essa situação aí. Nós, mineiros, orgulhamos muito do seu trabalho. Espero que daqui para frente as coisas continuem acontecendo do mesmo jeito, e o senhor continue acompanhando aí, fazendo esse trabalho que é político, que é de extrema importância e que não pode tirar o foco, né? Não pode perder esse foco da reforma do Brasil. Obrigado pela sua participação aqui, deputado. Obrigado, Gui. Eu que agradeço mais uma vez o seu programa, permitir que possamos levar a boa informação aos nossos irmãos, né, conterrâneos. Bom, falamos aí com o deputado Reginaldo Lopes, deputado federal por Minas Gerais, coordenador da reforma tributária. Ele falando conosco aqui no nosso programa. Essa semana a gente vai falar mais sobre isso aí. Vamos colocar gente daqui também para falar a respeito dessa reforma tributária, né? E a gente fica na expectativa aí de que aconteça tudo de melhor para o Brasil, né? Que essa reforma seja realmente uma reforma para o Brasil se orgulhar, para nós brasileiros nos orgulharmos dessa reforma e desse movimento político todo que está acontecendo. E eu agora vou falar para você dos supermercados BH, Atacado e Varejo. Chega para cá, coloca isso aqui, porque o Wesley está aqui e vai falar comigo agora. E aí, Wesley, tudo bem? Pessoal de casa, tudo bem, você? Tudo certinho? Graças a Deus também. Atentamente aí. Acompanhei, sim, com certeza. A reforma tributária, tomara que o brasileiro ganhe, né? Mas com certeza o supermercado BH vai continuar com o compromisso. O cliente do isso. BH vai se beneficiar. Com certeza, mais. isso. Não é isso? E o BH continua sempre com compromisso de preço baixo. Então tá bom. O que nós temos lá hoje no BH? Hoje eu vim apresentar para vocês mais um produto, né, dos mercados BH, que é nossa marca própria, que é o leite BH, tá? É um leite realmente de extrema qualidade, né? Ele é envasado com toda a qualidade, com todo cuidado, tá vendo? É o leite com a tampinha, né? Tem alguns leites que não vêm com a tampinha, então tem a praticidade. E como todos os itens do supermercado BH também, que tem na marca do supermercado BH, ele também é o item de primeiro preço, é o preço mais baixo. Hoje no supermercado BH, o leite BH está R$ 4,15. Então é um leite assim, de qualidade, um leite da caixinha bem feita, você vai ver que realmente é um produto que compensa comprar. Você olhando no mercado em relação a esse produto, você vai ver que realmente é preço baixo.
Okay? Muito bem. Tá aí, e é um produto que leva a marca BH, Com certeza, marca de qualidade. Aí não vai ter dúvida em relação à qualidade Com certeza. e nem ao preço. Exatamente. Não é isso? Ok. BH está colocando a cara dele, a marca dele aí, ele né? Está colocando a cara porque ele confia no produto. Então tá bom. O que mais temos lá de oferta? Vamos vender barato, Wesley. Vamos fazer o que os supermercados BH sabem fazer, vender barato. Com certeza. Toda semana a gente vem cá, né? Então na terça-feira eu busco sempre preço, né? Porque para a gente poder ajudar o cliente a economizar, né? É o compromisso dos mercados BH. E hoje a gente está trabalhando com colchão duro bovino, né? Também conhecido como colchão de fora. É a carne extremamente boa para bife, é uma carne que dá para você fazer um picadinho muito gostoso, uma carne realmente de qualidade, né? Colchão duro bovino, hoje você vai pagar apenas R$ 27,90 o quilo. Colchão duro bovino, R$ 27,90 o quilo. Você pode procurar os açougueiros lá do supermercado BH, ele vai tirar a bife para você, vai tirar picadinho, a peça inteira, né? Do jeito que você quiser lá, o açougue dos mercados BH vai fazer por você com qualidade. Hoje nós temos também aqui arroz Vasconcelos, 5 kg, R$ 22,78, né? Arroz Vasconcelos de 5 kg, um arroz também de qualidade, um arroz de bom preço, né? Todo mundo já conhece na cidade. Você vai pagar ele hoje R$ 22,78. Você tem também aqui, ó, bebida láctea Chocomil de 200 ml, aquele Chocomil da Semil pequeno, né? 200 ml, você vai pagar nele hoje 90 centavos, gente. É o mais barato da cidade, 90 centavos. Você pode levar a caixa que ainda você consegue aí no desconto mais baixo ainda. E você paga hoje também no feijão fufu legal, o feijão carioca fufu legal, né, de 1 kg. Você vai pagar nele R$ 4,85 acima de 5 unidades. Ele é R$ 4,99 se você levar uma unidade só, mas acima de 5 unidades, para você fazer mais economia ainda, você vai pagar nele hoje R$ 4,85. É preço baixo lá nos supermercados BH. Muito bem, não tem jeito, né? Com certeza. Não tem jeito, não precisa se preocupar. Quer preço baixo, quer mercadoria boa, quer produto, sabe, bom, com a marca BH, com a cara do supermercado na frente, vai lá no BH. Vai lá, se você for ali na loja do comecinho da Major Gotti, ali finalzinho da JK, começo da Major Gotti, você vai encontrar o Wesley lá, na frente, lá, te esperando. E se você tiver qualquer dúvida, ele vai te atender lá, porque lá é assim, né? Com certeza. Nós estamos lá no meio do cliente, a gente gosta de estar no meio do cliente para a gente poder resolver o problema e conhecer também o cliente. Saber o que precisa ser melhorado, né? E nós estamos lá na linha de frente, buscar ajudar o cliente. Nós vamos nos encontrar lá. Com certeza. Obrigado, Gui. Boa tarde a todos. Precisando, estou à disposição, gente. Aí, deixa eu só fazer um comentário aqui, gente. Quanto é que é essa caixa de leite aí? R$ 4,15. 4,15. Gente, você tem que procurar mesmo. E aqui a gente mostra para você a realidade, né? A gente mostra para você onde você vai encontrar, para você não ficar batendo cabeça por aí, né? Eu guardei lá em casa, eu comprei uma lata de leite, uma caixinha de leite dessa aí há pouco tempo por R$16. Eu não abri ela e guardei com o preço lá da etiqueta lá, porque é um absurdo. E aí você vai lá no supermercado BH e encontra R$4,15. Você não precisa ficar andando por aí, não. Corra lá no supermercado BH que você vai resolver o seu problema. Acabou, ponto final. Olha, nossa reportagem recebeu ontem denúncia de vazamento de esgoto no bairro Chácaras Caiçaras. O repórter Diego Natanael foi ao local e confirmou a situação. Põe na tela, vamos ver. Olha só, esse esgoto a céu aberto fica aqui no bairro Chácaras Caiçaras, na rotatória da rua Tenente Coronel Altino Augusto. Como podemos ver ali, um bueiro, tem um bueiro ali e o esgoto aparentemente estourou a tampa e nisso ele vem escorrendo aqui, ó, ele empoça aqui também antes até chegar até aqui na rua. Da rua ele segue, né, pela rua Tenente Coronel Altino Augusto. E a gente sabe também que aqui do lado, próximo aqui desse local, tem o córrego do Limoeiro. Esse esgoto vai escorrendo, vai chegar até o córrego. A nossa reportagem vai procurar a Copasa, vai procurar saber aqui por que está desse jeito e assim que tivermos mais atualização, trazemos aí para você aí de casa. A Copasa informou que uma equipe técnica esteve na Avenida Tenente Coronel Altino Augusto Ferreira para realizar a desobstrução da rede de esgoto e que a manutenção já foi concluída e o vazamento sanado. Que bom, porque vazar esgoto aí a céu aberto não é
não é um bom fato, né? Não é uma boa coisa para a população. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Na Clínica Medic Mais, você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais você faz também harmonização facial, botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso. Você que tem o sonho de transformar o seu sorriso, conte com a Clínica Odontológica Medic Mais para cuidar de você. Uma equipe de 12 dentistas, a Clínica Odontológica Medic Mais é onde você realiza qualquer tipo de tratamento odontológico, viu? Próteses, implantes. Implantes, a clínica é referência em implantes dentários. Tratamento de aparelhos, cirurgias, extração de dente ciso, limpeza, clareamento, restauração e também a parte estética completa. Agende aí já a sua avaliação e cuide do seu sorriso lá na Clínica Odontológica Medic Mais. O endereço está aí na tela. Tocando em frente, porque agora é hora do advogado do povo. Pode rodar. Recebendo mais uma vez aqui a doutora Kênia Araújo, que veio aqui participar do nosso programa, trazendo boas informações aí para você. Está pensando em aposentar, está com qualquer problema? Se tiver qualquer coisa, pode passar a pergunta aqui que ela responde para você, tá bom? Doutora, obrigado mais uma vez, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gui, eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito bem. Eu só queria dar um pitacozinho, porque eu tenho acompanhado as suas redes sociais, eu tenho que destacar isso, né? Porque quando a pessoa normalmente forma numa profissão, pega o diploma, pendura o diploma lá, tem muita gente que... E eu pensava que seria assim, há um tempo atrás eu pensava que seria assim, né? E que a pessoa não precisava mais de estudar, né? Mas principalmente na questão do direito, eu fico vendo o quanto a senhora estuda, o quanto a senhora procura, o tanto a senhora participa de eventos, buscando conhecimento. Isso dá uma tranquilidade para a senhora como profissional e dá também uma tranquilidade para os seus clientes, né, doutora? Sim, eu ressalto muito que para nós aventurarmos aí no direito previdenciário, para nos intitularmos como especialista, nós temos que fazer jus ao título, né? Nós temos que estudar. Direito previdenciário hoje é uma das áreas que mais muda. Nós tivemos aí a emenda constitucional em novembro, né, de 2019, fez uma transformação imensa na legislação, modificou bastante a vida do segurado, acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, houve aí a introdução de 4 regras de transição. E hoje, para a gente ajudar o segurado a ter direito aí ao seu melhor benefício, nós temos que trabalhar sim com responsabilidade, com qualidade. O benefício previdenciário ele é substitutivo da renda do trabalhador. Então é com muita responsabilidade que o previdenciarista tem que atuar. E hoje, além da legislação, nós temos instrução normativa, nós temos decretos, né? O INSS cada dia tem uma portaria nova. Então há essa necessidade sim do estudo diário. E eu, à frente da Comissão de Direito Previdenciário, né, eu sou presidente da comissão, eu participo sim de vários, além dos meus cursos, né, o último aqui agora que eu estou matriculada é mais uma especialização em regime próprio de previdência social. Então, além disso, ainda tem os congressos, participei agora em maio do Congresso Nacional do IEPREV, onde nós tivemos a oportunidade de debater grandes temas do direito previdenciário com grandes juristas. Nós estamos aí com a discussão da revisão da vida toda, a gente não sabe o que aquilo ali vai dar. Tecnicamente, juridicamente, já é para estar resolvido. Estamos aguardando aí o julgamento dos embargos de declaração.
Então, assim, são muitas nuances no direito previdenciário, todo dia uma novidade. Então, há sim essa necessidade do estudo diário. Essa questão aí do direito, da revisão da vida toda, depois a gente vai falar sobre isso aí, porque é um negócio assim que bate tudo. Eu tenho visto muito sobre isso, tenho lido muito sobre isso. E bate tudo, embargos declaratórios, não pode mudar o resultado do mérito, né? Não, a tese já está fixada, né? O objetivo aí dos embargos de declaração, agora, teoricamente, para mudar o mérito que foi decidido, não serve. Pois é, e a lei é teórica, né? É uma teoria. Tem que ser, né? Então, vamos aguardar. O julgamento não pode ser político, né? Também. Deixa eu dar um recado aqui, eu vou dar um recado aí, a gente vai começar no assunto aqui com a doutora Kênia. Nós vamos falar sobre aposentadoria rural, tá? Preste atenção aí. Primeiro vamos falar da Oinkfest. Põe na tela. Dia 29 de julho, no Parque de Exposições, a Oinkfest vem com tudo e a porca vai torcer o rabo. Venha curtir e saborear os mais deliciosos pratos suínos ao som da banda The Class, projeto Roda de Viola com João Paulo e Ricardo, Yuri Rafael e Alex Garcia. E com a banda Chega Mais, ninguém vai ficar parado. Oinkfest, o porco do bem, na Fena Minas. Garanta seu lugar e ajude a Santa Casa de Patos de Minas. Ingressos pelo Instagram, @Oinkfest. Muito bem, doutora, vamos falar de aposentadoria rural. O que favorece ao pretendente à aposentadoria, ao candidato à aposentadoria, ter esse título de aposentado rural? O que a aposentadoria rural favorece ainda quem pede uma aposentadoria? Bom, os trabalhadores rurais, eles não foram afetados pela reforma da Previdência ocorrida aí em novembro de 2019. Então, para a aposentadoria rural, hoje quais são os requisitos? Para o homem, 60 anos de idade, 15 anos do efetivo exercício da atividade rural, e para a mulher, 55 anos de idade. Isso quando nós falamos numa aposentadoria rural pura, né? Trabalhou a vida inteira na roça, né? Sempre foi segurado especial ou diarista ou até mesmo o empregado rural. Essas pessoas, elas têm aí a redução na idade de 5 anos para o homem e para a mulher de 7. Então, a aposentadoria urbana, hoje o homem aposenta com 65 anos e no rural o homem aposenta com 60. Na urbana, ele tem que comprovar 15 anos de contribuição, de carência do benefício pagamento em dia. No rural, em regra, apenas o exercício da atividade rural. E a atividade rural, Gui, quando a pessoa não tem todos os requisitos para aposentar diretamente nessa atividade, ele pode utilizar esse tempo que ele trabalhou na roça e utilizar na aposentadoria urbana. Então, a atividade rural, além de não ter sido modificada com a reforma, ela ainda pode melhorar os efeitos da reforma que aconteceu em 2019 para aquela pessoa que quer aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Ontem mesmo eu tive uma decisão de um recurso administrativo que já estava em discussão desde 2019, de um tempo rural que foi reconhecido para o meu cliente como filho de proprietário. Lá em 2019, se a gente não tivesse feito o recurso, ele teria se aposentado com a incidência do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição. O fator previdenciário, ele faz diminuir o valor do benefício de acordo com a idade, com o tempo de contribuição e pela expectativa de vida. E com essa decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, ele vai ter a exclusão do fator previdenciário. Então, os 6 anos de atividade rural que foi reconhecido para ele no requerimento administrativo vai beneficiá-lo na aposentadoria por tempo de contribuição que foi requerida. Então, muitas pessoas não sabem que o tempo rural também pode ser utilizado para poder afastar os efeitos da reforma da Previdência. Então, ele é bastante utilizado também nas aposentadorias urbanas. E em relação a essa aposentadoria rural, por exemplo, uma pessoa não tem nenhuma contribuição, mas tem idade, se comprova o trabalho rural, aposenta com quanto? 55 anos para mulher e 60 anos para homem. Dinheiro? Salário mínimo. Um salário mínimo. Salário mínimo. Esse aí não tem discussão. Não tem discussão. Para o segurado especial. Para o segurado empregado,
ele tem contribuição, ele trabalha como seletista, ele tem carteira assinada, então de acordo com o salário que ele recebe vai ser feito média das contribuições que ele fez. Então o trabalhador rural empregado tem a possibilidade de se aposentar acima do salário mínimo, porque ele tem contribuições. Ele continua tendo a possibilidade de se aposentar com redução da idade. A mulher se aposenta aos 55 e o homem aos 60, porém o cálculo do benefício vai ser de acordo com as contribuições que ele fez a partir de julho de 94, porque com a reforma, 13 de novembro de 2019, houve modificação da regra de cálculo. Então, apenas o segurado empregado se aposenta com a média. O segurado especial, que é o que trabalha em regime de economia familiar, ele tem possibilidade também de se aposentar acima do salário mínimo, desde que faça contribuição como facultativa. Então, quando ele se aposenta apenas comprovando o exercício da atividade rural, sem fazer a contribuição, ele vai se aposentar no valor de um salário mínimo. Muito bem, eu vou dar mais um recado aqui, volto com a doutora para a gente continuar esse papo aí. Você continue prestando atenção aí. Agora eu falo para você da Credipatos. Põe aí na tela. A cada segundo tudo muda e você precisa estar pronto para isso. Cicobi, Credipatos e Sindicato dos Produtores Rurais apresentam Fenaminas. Conecte-se com as novidades e tendências de mercado. Apoio Sebrae e Cicobi. Coloque na agenda aí. Vem aí a Fenaminas 2023. A Feira de Negócios e Tecnologias do Cerrado Mineiro. Conexão que impulsiona o presente e transforma o futuro. Oportunidade de fazer bons negócios, pois as cooperativas do Cicobi estarão com taxas especiais para financiamentos de 25 a 29 de julho no Parque de Exposições de Patos de Minas. Entrada franca, tecnologia, insumos, implementos, produtos e serviços, maquinários, palestras, workshops, networking, festival gastronômico e muito mais. Participe e valorize o setor produtivo regional. Mais informações na fenaminas.com.br. Me dá meu telefone ali, porque hoje nós estamos com um problema no nosso WhatsApp. Hoje nós temos que fazer, eu vou fazer as perguntas para a senhora aqui, doutora, mas eu queria saber da senhora o seguinte: uma pessoa que é lá da roça, é rural, um produtor, um pequeno produtor, para ele se aposentar, ou para a esposa se aposentar, ou para o filho aposentar, que documentos ele tem que apresentar? O que ele tem que chegar lá e comprovar que, olha, eu sou produtor rural? Olha, o trabalhador rural, a partir do ofício circular 46, que foi emitido lá em 2019, com as modificações introduzidas por esse ofício, tem a possibilidade, Gui, de se aposentar utilizando apenas 2 instrumentos ratificadores. Então, o que seriam esses documentos, esses instrumentos ratificadores? São instrumentos que estão na base de dados do governo. Por exemplo, a DAP, que é um documento de aptidão rural, ela está na base de dados do governo como um instrumento ratificador. Hoje ela já saiu aí com esse nome, ela não é chamada mais como DAP, já foi excluída, mas se você tem base de dados do governo que chama instrumento ratificador, você pode dividir a carência de 15 anos aí em 7 anos e meio, ter uma DAP do primeiro período e uma DAP do segundo período e se aposentar sem grandes problemas. Porque hoje a análise dos benefícios ela é feita através de robô. Então, a hora que você informa o CPF, tanto do segurado quanto do proprietário da terra, se a pessoa tem um PRONAF, se a pessoa tem alguma o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, então qualquer documento rural que esteja na base do governo, que seja apto a comprovar esse exercício da atividade, ele serve como meio de prova. Bom, eu não tenho nada na base de dados do governo. Nunca fiz DAP, eu não tenho nada que possa comprovar isso. Então, como que vou comprovar esse exercício da atividade rural? A Instrução Normativa 128 do INSS, ela traz lá no seu artigo 116 um rol de documentos, uma lista de documentos exemplificativas do que pode comprovar essa atividade. Então, lá nós vamos ter a escritura da terra, nós vamos ter a certidão de casamento constando a profissão como trabalhador rural, a certidão de nascimento de filhos constando como
a profissão como trabalhador rural. Nós podemos ter a declaração escolar dos filhos, batismo. Nós podemos ter também o ITR, que é a Declaração Territorial Rural, né, que é o Imposto de Renda do Trabalhador Rural. Nós podemos ter também o CCIR, nós podemos ter a inscrição dele como produtor rural. Então, tem uma vasta lista lá de documentos exemplificativos, ou seja, qualquer documento que seja hábil a comprovar a atividade rural, ela pode ser utilizada como prova. Tá, muito bem. Tem um punhado de perguntas aqui para a gente fazer um bate-bola. Não está muito bem nesse assunto aqui, mas são assuntos que a senhora responde com muita facilidade sempre. Eu vou dar um recado aqui e volto com esse bate-bola com a doutora Kênia. Esfriou, né? Mas não deixe essa época ser prejudicial à sua saúde. Vacine-se contra a gripe na Farmácia Nacional e se proteja. Sabemos que a gripe é uma doença infecciosa altamente contagiosa que pode levar a complicações graves, especialmente em grupos de risco, como idosos e pessoas com condições de saúde pré-existentes. Além disso, estamos no inverno e a época do ano em que a gripe é mais comum. Por isso é importante se imunizar para prevenir a infecção. Vacine-se. E a Farmácia Nacional disponibiliza a vacina da gripe tetravalente de 2023 para gerar a proteção contra os 4 tipos de vírus que circulam em nosso país atualmente. A vacina contra a gripe está disponível na loja Farmácia Nacional da Rua Dr. Marculino, 450, ali esquina com a Avenida Brasil. Farmácia Nacional. Se faz bem, a Nacional tem. Doutora, vamos lá fazer esse nosso bate-bola aqui? Vamos lá. A Diva, boa tarde. É verdade que agora os aposentados terão que pagar imposto de renda? Agora não, né? Então, a legislação de imposto de renda ela já é antiga, né? Se a renda ultrapassar, ele vai ser... Qual que é o limite para não pagar? De cabeça eu não sei, não. É 2.000 e pouco, né? É um negocinho assim, a regra muito simplesinho e tal. Passou disso, imposto de renda. De não tem cabeça jeito. Eu não vou saber te responder. A Daniela, boa tarde, Gui e doutora Kênia. Sou doméstica e quero pedir conta do trabalho. Eu sou obrigada a cumprir aviso e tenho direito ao seguro-desemprego. Em relação ao seguro-desemprego, né? Esse é um assunto trabalhista, né? Mas se ela vai pedir conta, ela perde o direito ao seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego é para aquele desemprego involuntário. Então, se ela está saindo do serviço e está pedindo conta, ela não vai ter direito ao seguro-desemprego. E o aviso prévio, ele é o mesmo para quando o empregado é demitido ou quando ele pede conta, porque aí, no caso, o empregador está sendo pego de surpresa. Então, se ele não cumprir aviso, o empregador pode descontar aquele valor respectivo, da mesma forma quando o empregado demite sem oportunizar o cumprimento do aviso prévio e o empregador sem oportunizar o cumprimento do aviso prévio. O Paulo, boa tarde, doutora Kênia. É possível pagar 7 anos restantes todos de uma vez para aposentar antes do prazo? Olha, Paulo, depende do tipo de aposentadoria que você está almejando. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que te exige aí 35 anos no mínimo, você vai ter uma situação que você vai poder indenizar. Tem algumas regras que foram instituídas também após a reforma da Previdência, que ela veda, por exemplo, você indenizar períodos no qual você perdeu a qualidade de segurado, ou seja, que você perdeu o vínculo com o INSS. Então, se for período aí superior a 12 meses no mínimo, né? Porque nós temos aí os períodos de graça, 12, 24 ou 36, dependendo da situação. O INSS interpreta que se tem 12 meses, acima de 12 meses, você não vai poder indenizar de acordo com o decreto 10.410. Agora, se você for interpretar pelo período de graça, aí vai ter que ser judicial. Isso para tempo de contribuição. Agora, se for uma aposentadoria por idade, você não pode pagar atrasado. Porque a aposentadoria por idade, além do tempo de 15 anos de serviço, né, de contribuição, você tem uma carência de 180 meses. E carência é pagamento em dia. Então, aí para aposentadoria por idade, não recomendo. Então, sempre cuidado quando for discutir indenização de período decadente ou de período aí que está faltando para complementar os requisitos de aposentadoria.
O Jó, minha esposa trabalha comigo na roça, porém está doente e o médico está tentando descobrir o que é. Se ela não puder trabalhar, ela pode encostar? Pode, ela pode requerer sim o benefício de auxílio-doença. E nesse caso, Jó, ela vai utilizar a sua documentação como trabalhador rural, né? Se a documentação estiver toda em seu nome, ela como sua esposa, trabalhando com você na roça, em regime de economia familiar, ela tem os mesmos direitos aos benefícios previdenciários. A Denise, tenho 56 anos, 10 de carteira assinada, moro há 14 anos na zona rural, trabalho com serviços gerais, sem carteira assinada. Quando posso aposentar? 56 anos. Se for por idade, vai ser aos 62. Agora, se for por tempo de contribuição, para ter direito às regras da reforma da Previdência, lá em 2019 ela teria que contar com pelo menos 28 anos, que pela soma eu acredito que não vai dar. Então, provavelmente, ela vai se aposentar aos 62 anos. Muito bem. Tem um aqui que tem pouca informação, mas o Sebastião tem 52 anos. Ele fala que nunca assinou a carteira de trabalho. Como fazer para aposentar? 52 anos, ele vai se aposentar aos 65 por idade. Então, é começar a pagar. Se ele não for trabalhador rural, se ele não trabalhar... Mas ele tem que começar a pagar. Tem que começar a pagar. Agora, por quê? Nós temos que diferenciar, Gui, os benefícios previdenciários com os benefícios assistenciais. O INSS, o próprio nome já diz, ele é o Instituto Nacional do Seguro Social. Só vai receber benefício previdenciário para quem contribuir para a Previdência. Se ele nunca contribuiu e não se encaixa na situação de trabalhador rural que pode se aposentar sem a contribuição, bastando comprovar o exercício da atividade rural, benefício previdenciário ele não recebe. Aí nós vamos passar a discussão se ele vai se encaixar no LOAS, que é o benefício de prestação continuada, mais conhecido como LOAS. Então tem que verificar qual que é a situação dele. Se ele nunca recolheu e é urbano, ele tem que começar a recolher, porque ele vai se aposentar aos 65 anos, devendo comprovar 15 anos de pagamento em dia. Para a gente encerrar, doutora Maria Fernanda, já fui trabalhadora rural, comecei a pagar INSS, mas parei. Meu pai tem terra e vai repartir. Dá para aposentar como trabalhadora rural ou não? Depende. Aí nós estamos falando de situações em que ela pode utilizar o tempo para tempo de contribuição ou por idade. O trabalhador rural, como filho de proprietário, ele conta o período indistintamente se ele ainda for solteiro. No caso, se ela for solteira e ainda exercer e morar com o pai, né, ou mesmo agora após a divisão ela continuar exercendo atividade rural, ela poderá se aposentar aos 62 anos de idade, juntando todo o período rural e urbano. Agora, se ela for casada, só vai constar até o casamento dela, o período rural. E se for aposentar por tempo de contribuição, o período rural sem indenizar, sem pagar a Previdência Social, ela só vai poder usar até novembro de 1991. Então, depende muito da situação. O que a gente tem que alertar que não basta ser proprietário da terra. Pô, se o pai vai dividir o imóvel agora, ela vai passar a ser proprietária. Mas o que ela vai fazer com essa propriedade? É da terra que ela tem que tirar o sustento para que conte o tempo como serviço rural. Então, essa distinção ela é muito importante, porque a pessoa acha que basta ela ser proprietária. Não pode, ela tem que trabalhar a terra, ela tem que ou em regime individual ou em regime de economia familiar. E muitas pessoas, que mesmo sendo proprietárias ou comodatária ou parceira, trabalhando na terra, vivendo do labor rural, ainda são orientadas erroneamente a contribuir para a Previdência. Então, eu tive um caso de uma senhora que que fez recolhimento urbano simplesmente para receber o salário maternidade. O contador que orientou falou com ela que ela, como rural, ela não teria direito ao benefício se ela não contribuísse. Resultado, ela teve 3 gestações, durante mais de 3 anos ela contribuiu para a Previdência. E quando o segurado especial ele perde essa condição, ou seja, ele deixa de ser um trabalhador rural e passa a ser um trabalhador urbano, para que ele volte a ser um trabalhador rural, ele tem que ter documento em nome dele que demonstre que ele está vinculado novamente à terra. E essa senhora não tinha a documentação toda em nome do esposo, então ela ficou prejudicada no requerimento que ela fez. Agora nós vamos discutir na justiça se ela vai ter direito ou não.
Então, frisando, aquele segurado, aquele trabalhador rural que viva exclusivamente do seu labor rural, ele não deve pagar a previdência na condição de urbano. Se for o caso, se estiver almejando um valor maior, acima do salário mínimo, ele vai pagar como facultativo, mas rural. Não misture as atividades urbana e rural, porque isso faz aumentar a idade. A mulher de 55 anos, ela passa para 62 e o homem de 60 anos passa para 65. Então tem que ter essa atenção aí. Muito bem, doutora. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Até a próxima. Pode rodar. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do Posto Água Limpa, Posto Quem e Posto Terra Nova, rede Terra Nova de postos de combustíveis. Olha, lá você encontra um combustível de primeiríssima qualidade, você vai encontrar um atendimento impecável, confortável ambiente para você fazer o abastecimento do seu carro, não vai colocar no tanque do seu veículo um combustível duvidoso, né? Que você vai falar, será que não, será que sim? Lá não tem nenhuma dúvida. E você pode fazer um convênio da sua empresa com a rede Terra Nova. Você pode fazer um convênio da sua empresa, abastecer todos os carros e você pode também usar o cartão ValeCard. Lá aceita o cartão ValeCard. Combinado? Então, olha, rede Terra Nova de postos de combustíveis. Posto Água Limpa na Major Gotti, no centro da cidade, pertinho do antigo Valão da Vox. Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. Posto Terra Nova na Avenida JK, número 700, ali na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova, onde o seu carro, o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Um incêndio criminoso em um veículo foi registrado na madrugada de hoje na rua São Geraldo. O repórter Diego Natanael esteve lá no local e está aqui para trazer mais informações a respeito desse incêndio, seu Diego. Boa tarde para você. Boa tarde, Gui Boaventura. Boa tarde a você de casa que acompanha o programa. Pois é, né, Gui? Lá no local deste incêndio criminoso, ali na rua São Geraldo, próximo onde tem uma interdição, do bairro Guanabara, sentido ao bairro Cerrado. A informação, Gui, é de que por volta de 4 horas da manhã, a vítima escutou um barulho de uma explosão. Nisso, ele mora ali próximo em um prédio, ele olhou pela janela e viu o veículo dele pegando fogo, em chamas. Ele acionou o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros foi até o local, conteve as chamas e disse que se tratava de um incêndio criminoso. Nisso, eles acionaram a polícia militar, que fizeram todas as diligências, inclusive, através de câmeras de seguranças, eles verificaram, que um casal, que segundo a vítima, se chama Emerson e Rafaela, saíram, como podemos ver nas imagens, saíram do galpão, onde estava o veículo. Segundo a vítima, eles teriam ido para furtar este carro e, como eles não conseguiram, eles empurraram ele até o local do incêndio e incendiaram esse veículo. Segundo a vítima ainda, eles teriam retirado uma caixa de ferramentas de dentro do veículo e levado e deixado no local do crime uma bicicleta e O diagnóstico de incêndio criminoso foi dado pelo bombeiro, é isso? Isso, eles acionaram a polícia militar que confirmaram isso de incêndio criminoso. Muito bem, tá aí. Então, tecnicamente, foi um incêndio criminoso com indicação aí, com diagnóstico de quem pode falar a respeito desse. Quem é que são os suspeitos de ter cometido esse crime aí? Então, segundo a vítima, eu conversei com ela não quis gravar conosco. Se trata de Emerson e Rafael, o nome deles dois. Ele não soube especificar. Isso passou para a ocorrência policial. Sim. Esses nomes foram passados para a polícia. Isso. Pela vítima. Como é que chama a vítima? A vítima chama Edmilson. Edmilson. Assinatura você não tem, né? Muito bem. Então é o seguinte, é o Edmilson, que acusa a Rafaela e o Emerson. Isso. É a vítima que está acusando, dizendo que foram eles que colocaram fogo no carro. Tem imagens disso aí? Ou essas imagens estão rodando aí? É de quem essas imagens aí? Então, esses aí seriam os dois, O Emerson e a Rafaela saindo de onde estava o carro. Neste momento aí, eles estariam saindo com alguns pertences da vítima.
Muito bem. Além de colocar fogo no carro, aquele violão lá é furtado, é? Então, o Edmilson, ele não me confirmou, ele não me falou se aquele violão era dele, aí essa informação a gente não tem neste momento. Mas ele comentou se os outros pertences eram dele? Sim, ele confirmou, inclusive, né, que eles retiraram de dentro do carro, né, uma caixa de ferramenta, além de outros pertences, né, onde estava nesse galpão. E nessas imagens aí dá para ver que eles estavam levando esses objetos, né? Isso mesmo. A dúvida aí em relação ao violão, né? De repente o pessoal aí, né, levou o violão para fazer uma serenata aí também pro Edmilson. Mas eles tentaram mexer em outro carro lá, não? Sim, Gui. A informação ainda segundo o Edmilson, lá do lado tem um veículo de cor vinho. Eles teriam tentado furtar este veículo, só que como, inclusive este aí das imagens, eles não conseguiram, aí eles foram lá tentar furtar esse veículo branco, né, que foi incendiado do Edmilson. Muito bem. É um incêndio criminoso, mas não é por perseguição, não, né? Não. Pelo jeito não é por perseguição. Não, segundo o Edmilson, é apenas pessoas que foram... Eles foram lá para furtar e para vandalizar. Isso. Isso? A acusação é essa? Isso, não tem nenhuma ligação. Não tem entreveiro do Emerson e da Rafaela com o Edmilson, não? Não, o Edmilson me falou que não existe nenhuma relação, nenhum contato entre ele e os dois suspeitos. Muito bem. O que fala na ocorrência, Ayandra? Ele quem? A vítima, o Edmilson. Foi ameaçado numa data anterior e tal, coisa, mas não são esses dois aí, pelo visto. Sim, eu até cheguei a questionar ele sobre isso, ele falou que ele não foi ameaçado, ele negou essa parte. Mas isso parece estar lá na ocorrência, né? Sim, e pra gente ele negou. Muito bem. Às vezes arrependeu de ter falado, né? Isso aí não tem nada a ver, eu arrependi de ter falado. Qual que é a providência que vai ser tomada pela polícia agora, o Diego? Então, eles seguem, né, em busca desses dois suspeitos porque eles não foram detidos. Eles evadiram do local, sabem quem são, mas ainda não foram detidos. Então eles seguem para localizar os dois e prendê-los. Muito bem, Diego. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Gui. Até mais. Até mais. Nesse tempinho, nada melhor do que aproveitar com um delicioso fundi. E a pedida certa são os queijos Copatos. Seja acompanhado ou sozinho, em uma simples noite ou uma comemoração especial. Os queijos deixam a sua estação ainda mais saborosa, sabia? Para garantir um sabor irresistível, você pode contar com toda a linha de queijos Copatos. Tem o requeijão, a mussarela, o provolone, o parmesão e várias outras opções que vão deixar as suas receitas com aquele toque especial e conquistar todos os paladares e orações. Vá até uma das lojas Leite Derivado Copatos ou no supermercado mais próximo e garanta todo esse sabor. Sabor e qualidade, né? Leve tudo isso para sua mesa. Copatos, sempre presente. A Associação dos Carreteiros de Patos de Minas afirmou ontem que não irá aderir ao movimento de greve proposto pelo Sinditanque de Minas Gerais, que é contra as mudanças na lei dos caminhoneiros determinadas pelo STF. Põe na tela. No dia 30 de julho deste ano, o STF mudou uma série de leis para os caminhoneiros. Algumas dessas mudanças são essas que aparecem agora na arte, na tela da sua televisão. Como, por exemplo, a partir de agora, todo o período em que o caminhoneiro permanecer à disposição da empresa transportadora passa a ser considerado jornada de trabalho, como, por exemplo, o tempo de espera para carga e descarga. Ficam excluídos da jornada de trabalho dos caminhoneiros os intervalos para refeição, repouso e descanso. O intervalo deverá ser de 11 horas ininterruptas dentro de 24 horas de trabalho. Sobre este assunto, uma vez que o Sinditanque de Minas Gerais convocou uma união dos caminhoneiros, onde nesta terça-feira haverá uma greve nacional. Eu vou conversar agora com o Roberto Agostinho, ele que é presidente da Associação dos Amigos Carreteiros de Patos de Minas. Roberto, de que forma que essa série de mudanças afeta vocês? Olha, afeta diretamente a todos os transportadores, né? Conforme você disse, o caminhoneiro que sai para trabalhar, o empregado, vamos dizer assim, né? Que sai para trabalhar,
da sua casa, quando ele ficava 2 ou 3 dias para descarregar, certo? Isso contava como repouso. E na mudança agora do Supremo Tribunal Federal, conforme você diz, dia 30 do mês passado, se ele ficar 2 ou 3 dias para descarregar ou para carregar, conta como período trabalhista, não conta mais como repouso. Então afeta diretamente a todos os transportadores. Roberto, então nós temos o Sinditank convocando então essa greve amanhã, nesta terça-feira, em Brasília. Em Patos de Minas, deve-se haver uma adesão, algum movimento contra essa mudança? Olha, Matheus, para Patos de Minas, te asseguro que não tem nada programado, a gente não recebeu nada. Tá tranquilo, não vai ter greve, não vai ter nada. Mas quando a gente vê essa série de mudanças, essa série de manifestações, de que forma que a associação encara tudo isso? Olha, encara com tristeza pro Brasil, né? Infelizmente, em cima do caminhoneiro só vem bomba, né? Não vem nada para ajudar. E, infelizmente, primeiramente, acho que tem que sentar e negociar. Você impedir o direito de ir e vir de cada cidadão brasileiro é a última coisa. Tem que negociar primeiro, sentar na mesa, e uma manifestação, eu acho que é o último caso. Eu acho que não é hora disso. Quando a gente se vê toda essa questão, essa série de mudanças, vocês se sentem que, de certa forma, foram excluídos a partir do momento que foi imposta, a partir do momento em que se fez as mudanças? Infelizmente a gente se sente excluído, sim, e não é de hoje, né? Mas com esse tribunal que está aí, esse governo que entrou aí, principalmente a atual direção do país, né? Com desmandos do Supremo Tribunal Federal, infelizmente estamos excluídos e pouca coisa tem a fazer. A partir de agora, o que vocês aguardam? Negociar e tentar mudar, porque isso aí fica até impossível de trabalhar. Tem que tentar negociar, né? Qual mudança, qual negociação seria melhor? É voltar quando sai para trabalhar, fica 2 ou 3 dias para carregar ou descarregar, que seja feito como repouso. Então o motorista ele não está trabalhando, ele está parado, está descansando. Então o Supremo Tribunal Federal tem que rever essa decisão. Está tudo errado. Tá certo, então muito obrigado pelas informações. Então é isso, o Sinditank convocou essa manifestação em Brasília nesta terça-feira, mas em Patos de Minas não se deve haver nenhum tipo de manifesto. Muito bem. Aí nós temos que aguardar e coisa que o Brasil não precisa é de uma greve de caminhoneiro. Todo mundo lembra 2018. Nós não precisamos de greve de caminhoneiro de jeito nenhum. Temos que fazer tudo e torcer para que tudo aconteça, para que outra greve não apareça pela nossa frente aí, né? É muito ruim, o prejuízo é muito grande. Está pensando em fazer uma graduação? Eu tenho o lugar certo para você. A vida sorri para quem curte o caminho. Trilhe o seu no Unipam. São mais de 30 cursos envolvendo diversas áreas para você se capacitar. Além disso, é a instituição de ensino superior com mais certificações do Brasil. Deixe o seu futuro nas mãos de quem entende do assunto e siga em frente com a sua melhor versão. Vá ser feliz no Unipam. Feliz agora. Acesse unipam.edu.br. Saiba mais. Unipam, educação que transforma. Já estão definidas as datas para o início da exigência do certificado de registro de licenciamento de veículos 2023. Os prazos foram definidos de acordo com o número final das placas de cada carro. Vamos lá, na tela. O CRLV é o documento anual que comprova que o veículo está em condições legais de circulação, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Neste ano, os veículos com finais de placas 1, 2 e 3 têm prazo para licenciamento até 31 de agosto. Já com as placas finais 4, 5 e 6, devem renovar o documento até 30 de setembro. E o prazo para os automotores com placas finais 7, 8, 9 e 0 é o dia 31 de outubro. O condutor precisa portar, além da CNH, o documento CRLV demonstrando a regularidade do veículo. O documento pode ser apresentado na tela do celular, pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou mesmo um arquivo digital PDF, e pode também ser impresso em papel simples para ser mantido junto com o condutor. Os proprietários de veículos devem ficar atentos aos critérios que possibilitam a regularização do licenciamento. Para se regularizar e ter acesso ao CRLV, é preciso quitar a taxa de licenciamento, o IPVA e todas as multas que eventualmente tenham sido recebidas no veículo.
Dúvidas sobre o licenciamento, a situação do veículo ou como obter o CRLV podem ser sanadas no site www.detran.mg.gov.br, no atendimento do Governo Estadual Ligue Minas, no número 155, ou pelo MG-app. Muito bem, vem aqui que eu quero... Preste atenção nessas datas aí, viu? Depois você vai sair sem documento aí, depois a gente vai colocar um aviso aqui para você, para te lembrar, mas preste atenção nessas datas aí, porque depois você sai aí e a polícia vai, cadê o documento? Ah, não tem, agora é obrigado a ter, né? Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração, através de um atendimento que é referência. Contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. HNSF, apaixonados pela vida. A cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000. HNSF, apaixonados pela vida. Armas e munições foram apreendidas ontem lá em Monte Carmelo durante apoio a um oficial de justiça em uma ação de reintegração de posse no meio rural. Os policiais foram informados que uma mulher de 50 anos estaria mantendo irregularmente armas e munições. E de acordo com as informações, a moradora estaria na cidade de Uberlândia, onde foi realizada a sua prisão. No total foram apreendidos carabina, pistolas, uma Glock 9mm, Taurus, GX4, e vários, revólver 38, tem uma pistola 9mm também, além de carregadores de diversas marcas e munições de calibres variados. E foram encaminhados para a delegacia de plantão lá de Monte Carmelo. Tá aí toda a parafernália, né, aí na mesa aí, na fotografia que você viu aí. 1h46, por hoje é só. Mas amanhã tem mais, viu? Meio-dia eu estarei aqui esperando você. Um abraço, boa tarde, até lá, tchau. Até a próxima, Gui.